Pré-tribulacionismo. Muitos dizem que é uma doutrina nova. Será? Acredito que não. Neste vídeo eu vou te provar que o pré-tribulacionismo não é uma doutrina nova. Não começou no século XIX com Derby e de lá para cá que foi se falando do pré-tribulacionismo, e antes disso ninguém nunca falou sobre isso. Mentira. O pré-tribulacionismo é uma doutrina antiga, é um conceito antigo. Já se discutia sobre Jesus vir buscar a sua igreja antes da tribulação ou da grande tribulação, já no século 200, 300, no século 2, século 3, que é 200, o ano 200 ou 300 depois de Cristo. Então, neste vídeo, nós vamos ver a verdade sobre o pré-tribulacionismo, ok? Então, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, comente, deixa o seu comentário, a sua ideia, o que você pensa sobre isso, sobre essas visões pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso-tribulacionista. Nós temos um vídeo aqui que fala sobre isso, esclarecendo cada uma. Qual é a sua? Então, neste vídeo nós vamos defender a ideia, vamos defender o conceito, vamos defender o ensino pré-tribulacionista. Fique comigo até o final e vamos juntos nesse importante assunto sobre a escatologia. O que é pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo é a doutrina que ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Textos que falam sobre a grande tribulação, dois textos, Mateus 24, 21 e Apocalipse do 6 ao 19, sendo distinto da segunda vinda em glória de Cristo. Esse evento visa livrar a igreja da ira vindoura. Nós vamos ver que existe uma relação, ou uma das bases mais fortes do pré-tribulacionismo, é a questão da relação entre a ira de Deus, a ira vindoura, com a grande tribulação. Nós veremos que a ira de Deus não está apenas relacionada ao juízo final, mas a esse tempo chamado de grande tribulação. Esses 7 anos, esse período chamado de grande tribulação, é sim o tempo da manifestação da ira de Deus, e nós vamos ver isso, que Apocalipse 6, 16, 17 deixa isso muito claro. Mas para irmos caminhando aos poucos, entendemos os conceitos e montando a estrutura do nosso pensamento, vamos seguindo da seguinte forma. Entendendo o que é grande tribulação. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então a grande tribulação é um período exclusivo que ainda não aconteceu, ok? Ainda vai acontecer. É um tempo de aflição sem igual. Nunca houve, jamais haverá. É uma nova doutrina? A ideia de que o pré-tribulacionismo é uma doutrina recente, originada apenas no século XIX com John Nelson Darby, é uma visão simplificada e não reflete a complexidade histórica dessa perspectiva escatológica. Embora Darby tenha sido central na sistematização e popularização dessa visão, há indícios de que conceitos dessa doutrina sempre existiram. Nós vamos ver daqui a pouco, vou apresentar diversos fatos históricos de que essa ideia, esse conceito do pré-tribulacionismo sempre existiu. Não começou no século XIX, com John Nelson Darby. Ele apenas sistematizou, ele deu estrutura, ele deu forma, ele popularizou o conceito, a ideia, o ensino pré-tribulacionista, mas não começou com ele e não foi ele que inventou. Diversos registros históricos indicam que ideias sobre o arrebatamento pré-tribulacional já eram discutidas por teólogos e líderes cristãos muito antes de Darby, contradizendo a visão de que essa doutrina surgiu exclusivamente no século XIX. A linha do tempo histórica destaca contribuições significativas nesse sentido, evidenciando que o conceito de arrebatamento pré-tribulacional não é uma invenção moderna, mas uma ideia com raízes mais profundas na história da igreja. Nós vamos ver que a ideia, o conceito do pré-tribulacionismo é muito antes do século XIX com John Nelson Darby. Antes disso, vamos ver algumas bases bíblicas sobre a ira de Deus, o porquê o pré-tribulacionismo acredita que a igreja será livrada da grande tribulação, com o conceito sobre a manifestação da ira de Deus. 2 versículos importantes aqui, e depois nós veremos outros. Primeiro, 1 Tessalonicenses 1,10 fala do arrebatamento dos santos antes da manifestação da ira de Deus. Nós já falei que a ira de Deus está relacionada à grande tribulação, e depois vou apresentar alguns versículos que vão dizer isso. Apocalipse 3,10 menciona que a igreja será guardada da hora da provação ou da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo.
E também vamos explorar esse versículo aqui daqui a pouquinho. Os autores apostólicos demonstravam uma expectativa iminente do retorno de Cristo e o livramento da tribulação, um fundamento do pré-tribulacionismo. Então vamos lá. Um dos pontos mais fortes, os conceitos mais fortes do pré-tribulacionismo é a igreja sendo livrada do momento da ira, da manifestação da ira de Deus. Okay? Então, livramento da ira. Textos como Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, falam de maneira explícita que os crentes não são destinados a escapar da ira vindoura e não passar por ela. Essa ira é frequentemente identificada com a grande tribulação, descrita em Apocalipse 6 a 19. Apocalipse 6, 16 e 17 diz o seguinte: e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, esses textos indicam que a ira de Deus será na grande tribulação e não apenas no juízo final. Apocalipse 6, 16 e 17 deixa muito claro que a ira de Deus, a ira do Cordeiro, está sendo derramada sobre a humanidade durante a grande tribulação, na grande tribulação. Então, a grande tribulação é momento, é dia, é um período da manifestação da ira de Deus. E a igreja, conforme 1 Tessalonicenses 1,10, 5,9, Apocalipse 3,10 e outros textos falam que a igreja será livre da grande tribulação. Ela não passará pela grande tribulação. E aí, conforme nós fomos discutindo aqui, nós vamos apresentando ou esclarecendo isso melhor. Deixa aí seu comentário o que você está achando. Isaías 13, 6 e 13 diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso com uma assolação. Eis que o dia do Senhor vem cruel, com indignação e ardente ira, para converter a terra em assolação e destruir dela os pecadores. Sofonias 1,14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto. Dia de indignação é aquele dia, dia de angústia e aperto, dia de alvoroço e desolação. No fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Joel 2, do 1 ao 11. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, dia de trevas e de escuridão. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque grande é o dia do Senhor, e muito terrível, e quem o poderá suportar? Então veja só que são versículos que mostram que esse dia do Senhor, esse dia da sua ira, é um dia que será derramado sobre a humanidade, sobre as pessoas que estão aqui neste mundo. Então, são dias que irão ainda acontecer e está relacionado diretamente com a grande tribulação. O dia do Senhor, nos profetas, é geralmente visto como sinônimo da grande tribulação. E nós temos ainda textos como Daniel, ou 7 anos, ou 70 semanas de Daniel, que nós veremos uma outra oportunidade. A ira de Deus nesse período é derramada sobre o mundo ímpio, não sobre a igreja, que já foi arrebatada. As correspondências com o Apocalipse reforçam o caráter escatológico dos textos verotestamentários. Então, nós temos aqui uma tabela comparativa, de comparação de Isaías 13, 6, Sofonias, Joel, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, são muitos versículos que vão falar sobre o dia do Senhor, sobre o dia de ira, sobre esse tempo de ira e a sua relação com a grande tribulação. E nós acreditamos, então, que a igreja será livre deste período, deste momento de ira, dessa manifestação da ira. O arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, é um dos textos mais clássicos sobre o arrebatamento, e Paulo descreve Jesus descendo das nuvens e os crentes sendo arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. A ausência de qualquer menção a juízo, guerra ou estabelecimento de um reino terreno, neste contexto, reforça a ideia de um arrebatamento distinto da segunda vinda. Então, o que o pré-tribulacionismo acredita? Que Jesus vem e arrebata a sua igreja. Conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18,
os salvos em Cristo encontrarão o Senhor nos ares e estará com o Senhor. Neste momento começa a grande tribulação. Então, após o arrebatamento, começa a grande tribulação. No final dos 7 anos, no final da grande tribulação, é que Jesus vem em glória, com todos os seus santos com ele, com seus anjos com ele, derrota Satanás e começa o milênio. Então, observe, na visão pré-tribulacionista, Jesus vem antes da grande tribulação. A grande tribulação começa. No final de 7 anos, Jesus retorna novamente, já com os seus santos com ele, para instaurar o milênio. Então, a promessa da igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. A expressão guardar da hora é interpretada por muitos estudiosos como um livramento da provação e não apenas durante ela. Então, da hora, vou te guardar deste momento, vou guardar dessa situação, vou te guardar dessa manifestação da ira. E aí, então, é por isso que a igreja é arrebatada. A distinção entre Israel e a igreja, o Novo Testamento apresenta a igreja como um mistério revelado apenas nos tempos apostólicos. A grande tribulação, por sua vez, é chamada de tempo de angústia para Jacó, conforme Jeremias 37, sendo centrada em Israel e na restauração do povo judeu. Essa distinção reforça que a igreja não é o foco da grande tribulação. Então, nessa visão pré-tribulacionista, nós acreditamos que a grande tribulação é um tempo de juízo sobre toda a humanidade, juízo de Deus sobre toda a humanidade, mas também é um tempo de restauração de Israel. Conforme Jeremias 30, versículo 7, é um tempo de angústia para Jacó, onde Deus estará tratando com Israel. Observe que se fala da igreja nas cartas e depois a igreja não é mais mencionada. Do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, a igreja não é mais mencionada. Ela só é mencionada depois na bodas do Cordeiro. Então, olha só que coisa interessante. Durante toda a grande tribulação, não se faz menção à igreja, se faz menção a Israel. E se faz menção aos juízos de Deus sendo derramados sobre a humanidade, mas não se faz menção à igreja. Então, isso também é um dos pontos fortes do pré-tribulacionismo. Testemunho histórico e patrísticos, né? Daqueles que dizem que o pré-tribulacionismo é uma ideia nova. Não é. Apesar do pré-tribulacionismo ter sido sistematizado por João Nelson Darby no século XIX, há relatos históricos da doutrina dos primeiros séculos do cristianismo. Por exemplo, Pseudo-Efrem, século IV, no ano 300 e pouco ali. Um dos textos mais frequentemente citados é o Sermão sobre o Fim do Mundo, atribuído a Pseudo-Efrem. Pseudo é porque não se tem confirmação de que foi Efrem que escreveu, tá? Mas olha o seguinte, nele se lê: pois todos os santos e os eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está para vir e serão levados ao Senhor. Apesar de não ser de autoria autêntica de Efrem da Síria, que era um diácono da igreja da Síria, o texto é um testemunho da circulação de ideias proto-pré-tribulacionistas no Oriente cristão. Então veja só uma coisa, apesar de não se atribuir, não se poder confirmar que foi Efrem que escreveu realmente isto, isso nos mostra que essa ideia, esse conceito já era discutido no ano 200, no ano 300 da era cristã. Então, muito antes do século XIX, já no século II, III, IV, já se discutia a ideia de que Jesus iria vir buscar a sua igreja antes da tribulação que estaria por vir. Idade Média e Reforma. Durante a Idade Média, a escatologia ficou em segundo plano, diante de outras preocupações teológicas, como a questão do arianismo, da defesa da divindade e natureza de Jesus e outros assuntos. Então, a escatologia ficou um pouco de lado. Contudo, no período da Reforma, surgiram novos interesses em escatologia e algumas ideias que hoje ecoam no pré-tribulacionismo começaram a emergir em grupos anabatistas e os puritanos. Os irmãos de Plymouth, no século XIX, o movimento dos irmãos de Plymouth, liderados por Darby, foi responsável por sistematizar e espalhar a doutrina pré-tribulacionista, especialmente no mundo anglo-saxão. Essa doutrina ganhou força por meio da Bíblia de referência de Scofield e do Seminário Teológico de Dallas. Então veja só, as ideias pré-tribulacionistas já existiam, sempre existiram, não é uma ideia nova. Apenas no século XIX é que Darby sistematizou isso, aprofundou isso, começou a propagar isso de uma forma mais intensa. Distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. Um dos pilares do pré-tribulacionismo é a distinção clara
entre o arrebatamento da igreja e a manifestação visível e gloriosa de Cristo na segunda vinda. O arrebatamento é apresentado como um evento súbito, secreto e iminente. A segunda vinda é acompanhada de sinais, julgamento das nações, estabelecimento do reino milenar. Então veja só, quando nós falamos do pré-tribulacionismo, estamos falando de Jesus vir buscar a igreja antes da grande tribulação. Por que não depois ou só depois? Porque se for só depois, essa ideia da iminência do retorno de Cristo, da urgência do retorno de Cristo vir de forma surpresa, ela não existe. Porque nós teremos todos os sinais da grande tribulação e aí saberemos mais ou menos quando Jesus vem. Então essa não é a ideia. A ideia é de um arrebatamento. E aí, após o arrebatamento, Jesus começa a grande tribulação. E somente após a grande tribulação que Jesus vem em glória. Então essa é a visão pré-tribulacionista. Ela é uma visão já antiga, sempre existiu, sempre foi discutida, sempre foi apresentada, mas apenas no século XIX é que ela toma forma e ela é sistematizada. Nós acreditamos que Jesus vem sim, antes da grande tribulação, antes desse movimento, desse derramar da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus, porque a igreja não está destinada à ira, conforme 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A igreja, os santos, não estão destinados à ira. E a grande tribulação é o momento do derramar da ira de Deus, conforme Apocalipse 6, 16 e 17. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário e vamos continuar discutindo um pouco sobre isso. Deus abençoe.